Os bastidores do futebol brasileiro parecem silenciosos para quem olha de fora. Mas relatos insistem que uma tensão crescente começou a atravessar corredores, salas de reunião e conversas sussurradas depois da meia-noite. Dirigentes evitam declarações diretas. Empresários mudam o tom das entrevistas e comentaristas tradicionais passaram a escolher palavras com cuidado incomum. Algo estaria acontecendo longe das câmeras, fora das transmissões oficiais, debatido em grupos fechados e telefonemas cuidadosos. Primeira revelação. A entrada do City Football Group no Esporte Clube Bahia não teria sido interpretada apenas como investimento estrangeiro ou modernização administrativa. Nos bastidores, rumores indicam que o anúncio teria acendido alertas silenciosos entre dirigentes acostumados a um equilíbrio histórico de forças. Pessoas que acompanham negociações afirmam que reuniões informais passaram a discutir cenários improváveis até poucos anos atrás. Um clube nordestino com capacidade real de competir economicamente com centros tradicionais do futebol nacional. Há quem diga que o desconforto não nasceu da força atual do Bahia, mas do que ele pode representar no futuro próximo. Investimento contínuo, gestão profissionalizada e acesso a redes internacionais de observação criariam uma realidade capaz de diminuir distâncias históricas entre regiões. Em conversas privadas, surgiria uma pergunta incômoda. E se o Nordeste deixar de ser visto como surpresa ocasional e passar a ocupar espaço permanente nas decisões nacionais? Para alguns observadores, essa hipótese explicaria mudanças sutis de discurso e certa cautela inesperada em análises públicas recentes. Segunda revelação. Áudios comentados em grupos de empresários, cuja existência nunca é oficialmente confirmada, estariam circulando com análises preocupadas sobre a possibilidade de equilíbrio financeiro real entre regiões. A igualdade econômica sempre foi tratada como ideal distante, mas agora apareceria como cenário plausível dentro de projeções estratégicas. Comentários atribuídos a agentes influentes sugerem receio de uma virada de mesa silenciosa, não provocada por regulamentos, mas pela própria dinâmica do mercado. Analistas lembram episódios históricos em que equipes do Nordeste enfrentaram dificuldades para permanecer na elite. Decisões judiciais controversas ou interpretações regulatórias que pareciam favorecer instituições tradicionais. Nada disso é afirmado diretamente, mas o histórico alimentaria a sensação coletiva de que o jogo fora das quatro linhas sempre teve influência decisiva. A narrativa que circula sugere que a preocupação atual não seria apenas esportiva, mas cultural, porque equilíbrio financeiro poderia alterar relações estabelecidas há décadas. Terceira revelação. O crescimento estrutural do Fortaleza. Sport Clube passou a ser citado por analistas como prova concreta de que a organização pode desafiar hierarquias consideradas intocáveis. Planejamento consistente, estabilidade administrativa e visão estratégica transformaram o clube em protagonista frequente, contrariando previsões antigas. Esse avanço reacendeu debates antigos, incluindo a longa disputa judicial envolvendo o título brasileiro de 1987. Para muitos torcedores nordestinos, aquela batalha representou mais do que um troféu, simbolizou reconhecimento histórico e respeito regional. O desfecho judicial que retirou do esporte o reconhecimento exclusivo do título, atribuindo legitimidade ao Flamengo, ainda é lembrado em debates online como exemplo de como decisões institucionais podem redefinir memórias coletivas. Não existe consenso absoluto, apenas interpretações carregadas de emoção e identidade regional. O ponto central dessas discussões é a sensação de que cada avanço nordestino provoca reações proporcionais nos bastidores, como se o sistema buscasse preservar um equilíbrio antigo. Alguns comentaristas afirmam que tudo não passa de interpretação apaixonada, fruto da rivalidade histórica entre regiões. Outros acreditam que sinais discretos sempre antecedem grandes mudanças no futebol brasileiro. O fato é que o debate deixou de ser apenas esportivo e passou a tocar questões de identidade, mercado e influência política. Enquanto torcedores comemoram novos investimentos e crescimento estrutural, setores tradicionais observam cada passo com cautela visível.
A pergunta que permanece ecoando é simples, mas inquietante. Estaria o futebol brasileiro diante de uma transformação silenciosa que poucos admitem publicamente? E o silêncio continua alimentando suspeitas entre todos. Quarta revelação. Conforme as conversas se intensificam nos bastidores, cresce a ideia de que mudanças econômicas profundas poderiam alterar não apenas resultados dentro de campo, mas o próprio mapa de poder do futebol brasileiro. Pessoas próximas a negociações afirmam que a preocupação não estaria ligada a um clube específico, mas ao efeito dominó que um Nordeste financeiramente fortalecido poderia provocar. Durante décadas, a lógica informal sugeria que investimentos massivos, visibilidade midiática e influência política estavam concentrados em determinados eixos geográficos. Agora, essa concentração começaria a ser questionada por números frios, planilhas silenciosas e projetos de longo prazo que não dependem mais exclusivamente das antigas capitais do futebol. Alguns dirigentes evitam comentários públicos, porém relatos indicam reuniões estratégicas dedicadas a analisar cenários futuros nos quais clubes nordestinos disputariam atletas, patrocínios e direitos comerciais em igualdade real. A narrativa que circula afirma que o receio maior não seria perder campeonatos isolados, mas assistir a uma redefinição gradual da hierarquia histórica. O crescimento simultâneo de diferentes instituições da região criaria um ambiente competitivo novo, onde vantagens tradicionais deixariam de ser garantidas. Para torcedores do Nordeste, essa possibilidade soa como justiça tardia. Para setores mais conservadores, representaria um terremoto estrutural difícil de controlar. Há quem diga que sempre que sinais de ascensão regional aparecem, obstáculos inesperados surgem quase como reflexo automático do sistema. Regulamentos reinterpretados, debates jurídicos prolongados e decisões administrativas controversas seriam lembrados como exemplos do passado. Ninguém apresenta provas definitivas, mas a repetição de episódios semelhantes alimenta a percepção de padrão. Comentários irônicos nas redes sociais reforçam essa sensação coletiva, sugerindo que o futebol brasileiro funciona como um tabuleiro invisível, onde peças se movem antes mesmo de a torcida perceber. Analistas independentes afirmam que o discurso de igualdade sempre foi aceito enquanto permanecia distante da prática. O incômodo começaria justamente quando a igualdade deixa de ser discurso e passa a produzir consequências reais. Clubes mais organizados fora do eixo tradicional atraem talentos jovens, ampliam bases de torcedores e despertam interesse internacional. Essa transformação silenciosa altera negociações televisivas, estratégias de marketing e até a forma como a imprensa constrói narrativas sobre favoritismo. O que antes era tratado como exceção passa lentamente a parecer tendência. Quinta revelação. A pergunta que domina debates online tornou-se quase inevitável. Se o Nordeste alcançar igualdade estrutural, quantas narrativas tradicionais do futebol brasileiro simplesmente deixariam de existir? Durante anos, histórias foram construídas com base na ideia de centros dominantes e periferias competitivas ocasionais. Caso essa lógica desapareça, todo o imaginário esportivo precisaria ser reescrito. Comentadores acostumados a previsões seguras enfrentariam um cenário imprevisível, onde novos protagonistas surgem sem pedir permissão. Influenciadores digitais discutem teorias, jornalistas evitam conclusões definitivas e torcedores transformam cada rodada em termômetro emocional dessa possível mudança histórica. Alguns enxergam exagero, outros acreditam estar presenciando o início de uma nova era. O fato curioso é que quanto mais o debate cresce, mais o silêncio institucional parece aumentar. Nenhuma entidade admite tensão, nenhum dirigente confirma preocupação, mas a intensidade das conversas revela que algo está sendo observado com atenção incomum. Existe também um componente simbólico poderoso. Para muitos apaixonados pelo futebol nordestino, igualdade estrutural significaria reconhecimento cultural acumulado por gerações. Não se trataria apenas de vitórias esportivas, mas de ocupar espaços de decisão, influência e respeito nacional. Já para críticos dessa visão, o futebol sempre foi cíclico e qualquer ascensão regional seria apenas fase passageira.
Entre essas duas leituras, surge o terreno perfeito para suspeitas, interpretações e narrativas carregadas de emoção. Enquanto isso, o torcedor comum continua assistindo aos jogos sem perceber totalmente as engrenagens que se movem por trás do espetáculo. Cada contratação, cada arbitragem polêmica e cada decisão administrativa passa a ser analisada sob nova lente. Talvez tudo seja coincidência. Talvez seja apenas evolução natural do esporte. Ou talvez o futebol brasileiro esteja vivendo uma reorganização silenciosa que só será compreendida anos depois, quando os resultados já tiverem mudado definitivamente o equilíbrio de forças. E no meio desse cenário, permanece a dúvida que ninguém consegue ignorar. O medo do novo Nordeste forte é apenas imaginação coletiva ou um sentimento real que circula longe dos microfones? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essas mudanças representam justiça histórica ou apenas mais um capítulo das rivalidades eternas do futebol brasileiro? Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder os próximos episódios. Deixe o like e participe do debate contando o que você realmente pensa sobre tudo isso. Sua participação fortalece essa comunidade que investiga bastidores, conecta histórias e desafia versões oficiais do futebol brasileiro.